galera, a gente chegando aqui para mais um episódio do Bora Agir Podcast. Eu sou Pedro Cardoso, seja bem-vindo. Senta aqui com a gente para escutar nossa conversa. O nosso convidado hoje, a gente queria trazer ele, sempre dava errado, mas hoje deu certo. Já assistiu todos os episódios, então, ó, já curte aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para ajudar o Bora Agir a crescer cada vez mais, para mais pessoas virem contar suas histórias, suas experiências aí no esporte que a gente tanto ama. E hoje o nosso convidado é Paluca. Seja bem-vindo, Paluca. Obrigado, Pedro. Satisfação estar com você. Não atendi o seu convite antes, porque não foi possível, mas finalmente estamos juntos e vamos conversar. Com certeza. E eu falo isso do convite, porque todo mundo quando via, Paluca aí, ó, chama o Paluca. Eu já chamei, ele vai vir quando der. E hoje deu certo e tá bom demais. Mas antes, quem está apoiando, né? O Bora Agir é sempre importante a gente estar falando. Gold Nutrix, a loja de suplementos que fala de atleta para atleta. Grande Gold, sempre incentivando aqui o esporte no nosso estado. E com o Bora Agir não foi diferente. Está sempre aqui apoiando quando precisa. Se você está procurando aí seu suplemento para treinos, Gold Nutrix, deixar aqui o @ deles. E se você quiser ir na loja física, fica ali na Romualdo Galvão, vizinho ao SEI. E também, se você está aí chegando no meio do ano, quer trocar seu carro, Tiago Multimarcas, os corredores, maratonistas e meio maratonistas lá da Tiago, com a grande variedade de carros para você que quer trocar. Esse ano ainda, vai lá, conversa com eles, fala que veio pelo Bora Agir, que eles vão dar aquela atenção especial para ajudar no financiamento, para refinanciar o seu carro, tudo que você quiser fazer com transparência, agilidade, você vai encontrar lá na Tiago Multimarcas, deixando aqui também o @ deles para vocês entrarem em contato. Mas beleza, como vocês estão vendo aqui, ó, Paluca trouxe vários troféus de ciclismo. A gente vai saber um pouquinho de tudo hoje, porque até eu tô curioso. Mas vamos lá, Paluca, como é que você trouxe aqui a primeira medalha? Sim. Mostra aí. Como é que foi a história dessa primeira medalha? Foi onde tudo começou. Mostra aqui pra galera. Como é que é a história dessa medalha aí, Paluca? Essa medalha aqui, Pedro, eu conquistei no primeiro campeonato de bairros de Natal. Essa medalha data de 16 de junho de 76. Eu morava no bairro da Potilândia, quando vim morar em Natal. A Potilândia era um bairro que tinha muitos esportistas. E, frequentando o campus universitário, eu conheci o professor Romilson Lima Nunes, que hoje é professor da universidade. Romilson era um multiatleta, lutava karatê, jogava handebol, treinava atletismo. E já, ele não era aluno do curso de educação física, ele estudava no Polivalente, mas já manjava um pouco de treinamento esportivo. E ele juntou um grupo de jovens na Potilândia e nós fomos para a pista da Etfern, hoje FRN, fizemos um campeonato eliminatório em junho, um dia de semana até, foram as finais, eu conquistei essa pequena medalha. Pequena medalha, mas, como eu falei aqui com você antes, é uma medalha bonita, atual, assim. Se você chegar em qualquer prova importante, você receber isso, o cara vai ficar feliz da vida. Era uma medalha muito desejada na época. Não era todo mundo que conseguia, por esse não. formato, era conhecido como medalha coração. Olha aí. E muitos atletas da época conseguiram conquistar e tenho certeza que eles guardam até hoje com muito carinho. Com certeza. Aqueles que guardaram Sim. não se arrependeram, não. Porque, às vezes, a gente vai ganhando as medalhas e não vai dando tanta importância, mas quando a gente chega um momento, a gente olha para trás e vê que cada medalha é uma história, né? Não? Eu conquistei muitas medalhas e de todas que eu conquistei, eu só não tenho 3. Uma foi sepultada junto com meu companheiro de treino, meu compadre, meu mecânico, Chico, que morreu atropelado em 2005. Uma segunda de campeão do Athlon, de 2007, lá na base aérea. Eu levei de presente para Beco, quando o Beco estava internado no Hospital Onofre Lopes. E minha última medalha de campeão eu ganhei no Cabo da Peste, lá no Ceará. E eu levei lá no Hospital Geral de Fortaleza, onde se encontrava meu amigo JM, João Maria, que estava transplantado. E eu levei essa medalha de presente para ele e dei com muito orgulho. Com certeza, não, pelo carinho que você tem aí pelas medalhas, você dando esse sinal de amizade,
garanto que eles ficaram muito felizes com seu ato de entregar uma medalha, porque quando a gente está no esporte, a gente vê a importância das amizades, não é isso? E isso, Pedro, é o que me... Eu costumo dizer que o esporte não me deu só troféus, medalhas, conquistas pessoais, não. O esporte me deu uma família. Eu estou há 47 anos no esporte e só fiz amigos, graças a Deus. Perfeito. Não, isso é massa demais. É os benefícios do esporte, né? A gente, quando olha de fora, quem não é do esporte, não, é só para os hábitos saudáveis, mas todo esse universo que tem dentro do esporte, das amizades, das viagens, das histórias. O esporte é uma ferramenta maravilhosa para educar, sociabilizar e para te trazer conhecimento e cultura também. Para praticar esporte, você tem que ter um lado cultural bem aguçado, porque você vai viajar, você vai dar entrevista, você vai frequentar outros ambientes que não os ambientes esportivos. Perfeito. E a gente vai contar várias histórias aqui. Eu esqueci de falar, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Bonézão, aqui, ó. Tá até com a etiqueta. Acabei de ganhar de Paluca, diretamente do Ironman aqui. Isso aqui é de? Da Ironman Merchandise. É a empresa que vende só produto com a marca Ironman, esse M-Dot. Tá. E esse aí veio de Kona. Ai, papai. Aqui, ó. Boné de Kona. Muito obrigado. Paluca sabe que eu gosto de boné, ó. Coleçãozinha aqui, tá crescendo. Muito obrigado. Por isso que eu já botei, recebi agora, já tá na cabeça. Mas, Paluca, qual foi seu primeiro esporte que você começou a treinar mesmo assim? Foi corrida, foi ciclismo, foi natação? O que foi? Pedro, eu cheguei para morar em Natal em 1971 e vim morar na Potilândia. E minha casa ficava vizinha a um campo de futebol. Ficava na rua Reitor Onofre Lopes com a Morgoveia. Hoje esse campo permanece lá, tinha uma fábrica, a Fiação Borborema, e no início todo mundo queria jogar futebol. Todo mundo queria jogar futebol. Eu tentei jogar futebol. Da Potilândia a gente saía para o campo do América, onde hoje é Ferreira Costa, era ali naquele canto, tinha um campo chamado General Everardo, e a gente foi tentar ser jogador de futebol ali, mas não deu certo. Em 75 eu comecei a frequentar o campus universitário. Todo final de semana a gente ia para o campus. E um determinado domingo eu fui para o campus e vi o primeiro grande atleta competir na minha vida. Não foi no ciclismo, não foi na corrida, foi nada. Estava tendo o Gernes, era o 4º ou 5º Gernes, e eu vi uma prova de natação, na piscina do campus, que tinha sido inaugurada há pouco tempo, e eu vi Paulo Castim nadar, Paulo Santa Rosa Castim, um grande atleta. E aquilo me fascinou. E eu digo, eu vou praticar esporte. A piscina era inacessível a gente, eu fui para a pista de atletismo. Aí foi quando eu conheci Romilson, e no ano seguinte, os diários associados promoveram o campeonato de bairro, e ali eu iniciei minha carreira no atletismo. Perfeito. E ali você iniciou nas provas de pista mesmo? Ali de pista. Eu queria ser corredor de 100 metros, mas eu muito pequeno, muito magro. O pessoal dizia, tem que ter uma potência, bababá. Mas essa primeira medalha foi numa prova de 100 metros. Olha aí. Depois eu queria correr tudo. Até que em 76 mesmo, eu estudava na escola Desembargador Regulo Tinoco, ali na Lima e Silva, e eu convenci meu professor Fernando Geraldo a escrever nossa equipe no Gernes. Nós éramos apenas 9 atletas. A gente participou do desfile de farda lá no Juvenal Lamartine e a gente correu no Gernes. Eu corri 100 metros e 200, não fui muito longe também, mas não desisti da carreira. No ano seguinte, eu deixei de treinar com o professor Fernando Geraldo e comecei a treinar com o professor Armando Lima. Foi meu grande mestre. Aí, já em 78, eu mudei de prova e consegui ir aos Jogos Estudantis Brasileiros, em Curitiba, nos 5.000 metros. Poxa. Fui para Curitiba, quando eu voltei, era difícil correr bem os 5.000. Aí, o professor Armando foi me baixando de prova. E no GEBS de 79, eu já fui no 400 rasos e 400 metros com barreira. E foram as provas que eu alcancei melhores resultados em nível local e nacional.
Perfeito. E esses 100 metros aí, esse primeiro que você fez em quanto tempo? Ainda lembra? Lembro, sim. Claro que eu corri a lembra. eliminatória em 13 segundos e corri a final em 12 segundos e 4 décimos. E a pista era de areia, né? Pista do campus universitário de barro, mas barro. de excelente qualidade. A pista do campus, ela tem todas as dimensões olímpicas. Isso. E de barro, e era muito bem conservada. Depois, ela ficou um tempo desativada para a competição e estragou bastante. Mas é um campo excepcional para treinamento até hoje. Com certeza. Se fosse a pista de hoje, tinha feito em 10 alguma coisa, hein? Não, depois 10 segundos não é uma marca muito rápida, inclusive é a segunda melhor marca do país. Exato. Eu corri 11 segundos e 2 décimos na pista de barro. Olha, você ia corri fazer bem, 10 e alguma coisa. Inclusive, eu integrei a equipe recordista estadual no revezamento 4 por 100 metros durante muito tempo. Nós estabelecemos esse recorde na pista da Escola de Educação Física Santos Dumont, em Recife. Correu o Cristiano Davim, Roberto Nascimento, eu fui o terceiro homem, e o quarto fechou o Roberto Bezerra, que foi o nosso maior velocista nos anos 70. Nós corremos a prova abaixo de 43 segundos na época, e era uma marca excepcional, mas mesmo assim nós não ganhamos a prova, perdemos para a Paraíba, que tinha os melhores velocistas do Norte e Nordeste. Exato. E essa transição das provas de pista para as longas distâncias? Era o seguinte, antigamente, Pedro, só tinha o Gerne e os campeonatos estaduais não tinham chegado ainda. Depois fundaram a Federação de Atletismo, o Dr. Joaci Bastos fundou a federação e tinha algumas competições. Só que eram escassas. Sim. E eu sempre tive uma paixão muito grande por corrida de rua. Exato. Muito grande. Aí completei 18 anos, disputei meu último GEBS, disputei meu último Gernes, que eu corri 3 Gernes, e não tinha mais competição. E corrida de rua tinha poucas, mas tinha. Aqui, basicamente, tinha 3 corridas por ano. A 21 de abril, Tiradentes, feito pela Polícia Militar, a Soldado Luiz Gonzaga, que é patrona da polícia, em outubro, e a preliminar de São Silvestre, em dezembro. Mas a Etiferne fazia uma prova no aniversário dela de 4 quilômetros, e lá no bairro de Mãe Luísa tinha um conselho comunitário que os meninos ocasionalmente faziam umas provas noturnas, dia de semana, que era para não atrapalhar o trânsito nem envolver muita gente. Sim. E essas provas geralmente tinham o quê? Quantas pessoas? Assim, claro que você não vai saber exatamente, mas em média ali. Olha, as primeiras corridas que eu participei, o número era reduzido e basicamente militares. A polícia sempre teve uma grande equipe, o exército tinha equipe, a marinha colocava equipe. E tinha civis, tinham poucos. E eu comecei a correr e fui levado para a equipe do América, a convite de Carlos Homem Siqueira. A gente corria, mas a prova que tinha 100 atletas era coisa do outro mundo. E essas provas aqui, tinha muito, quando tinha esse número, eram as provas da polícia que vinham os convidados, da Polícia de Pernambuco, Polícia da Paraíba, Polícia do Ceará e as outras forças militares dos estados vizinhos. A preliminar de São Silvestre era a corrida só entre os atletas do Rio Grande do Norte. Essa prova escolhia o nosso representante na São Silvestre. Ela era feita... Tinha preliminar? Tinha a preliminar, muitos anos. Era feita pelo Conselho Regional de Esportes. Era uma prova de 8.900 metros, porque era a distância da São Silvestre quando era noturna, e o campeão ganhava uma passagem de ônibus para São Paulo. Que isso? E geralmente ela era realizada na primeira quinzena de dezembro, que era para dar tempo para a pessoa se programar para ir para São Paulo. Rapaz, agora você puxou uma história. Tinha preliminar para ir para São Silvestre. Muitos anos. O Rio Grande do Norte teve muitos atletas importantes na São Silvestre. E era apenas 8 quilômetros? Era 8.900 quando era à noite. E era à noite. Aí, nosso primeiro grande corredor que eu tive a oportunidade de conhecer foi Luiz Cabral. Né? Luiz Cabral foi um grande atleta. Um grande atleta. Eu acho que ele detém as melhores marcas do Rio Grande do Norte na São Silvestre. Em 76, quando eu comecei a correr, nosso representante na São Silvestre já era José Felipe dos Santos, um soldado da PM, paraibano, mas prestava serviço aqui à nossa gloriosa polícia. Felipe era um grande atleta também. E ia de ônibus. Em 77, o Conselho Regional de Esporte recebeu um convite através da Gazeta Esportiva, o Jornal de São Paulo que promove o evento até hoje, que ia ter uma preliminar juvenil.
E nós corremos na Praça Cívica Pedro Velho. Eu montei uma equipe, junto com os alunos do Anísio Teixeira, batizamos do Anísio Teixeira, e nós corremos uma prova de 4 quilômetros, saindo da Praça Pedro Velho, chegando lá, e classificamos um atleta da nossa equipe, Dorivan Jorge, que é corredor até hoje, e no adulto classificou o Felipe, e Dorivan foi para São Paulo junto com o Felipe representar o Rio Grande do Norte. Que massa, meu irmão. E essas coisas assim que muita gente não sabe, né? Não sabe. Isso é massa demais saber essas histórias de como tudo começou, como tudo evolui, porque tem hoje em dia quem ainda reclama das corridas, né? E, Pedro, tem um detalhe. Como a corrida de São Silvestre era o sentido contrário ao que é hoje, Sim. sempre a São Silvestre largava da Praça Pedro Velho, ia até a maternidade, dobrava direita, passava no Hospital Médico Cirúrgico, Dionísio Filgueira, pegava a Hermes da Fonseca, descia Alexandrino de Alencar até Coronel Estevão, passava do lado da Igreja de São Pedro, descia Rio Branco, subia, e lá embaixo na Ribeira tinha uma concessionária Chevrolet que vendia Marpas. Aí Sim. subia aquela ladeira, lá subia Cordeiro de Farias. Ia até a maternidade, que era para simular a subida da Consolação, que era invertido. Sim. E dali seguia pela Nilo Peçanha até a Praça Cívica. Meu amigo. Era uma corrida realizada num sábado à tarde. E aí classificava o nosso representante, e esse representante ia para São Paulo custeado pela Gazeta Esportiva. Que legal, meu irmão. Massa demais saber disso aí. E tendo essa evolução, porque eu sou recente, não tem nem graça. Você falou aqui que estava ganhando uma medalha no dia que eu comemoro aniversário. Tudo começou nessas provas aí pequenas, você disse que eram mais militares. Como é que você foi vendo a evolução? Como é que foi crescendo nessa sua trajetória aí das corridas? Pedro, no início dos anos 80, a corrida no Brasil teve um boom grande. Surgiu a Viva Promoções, uma empresa do Jornal do Brasil, e através do jornalista José Inácio Werneck, ele começou a trazer provas internacionais para o Brasil. O Brasil só tinha internacional a corrida de São Silvestre. Sim. E esses atletas que vinham para São Silvestre, eles ficavam e corriam no dia 6 de janeiro, dia de Reis, eles corriam ou em São Caetano do Sul, ou em Cuiabá, ou em Brasília, mas muitos não corriam. Aí, quando começou a Viva Promoções no Rio, aí foi quando começou a Maratona do Rio. Depois, São Paulo tinha uma maratona no aniversário da cidade, mas não era internacional. E o Rio foi o boom. Aí surgiu a Viva Promoções, a Printer, que era uma empresa de Eleonora Mendonça, que foi uma grande maratonista, e foi nossa primeira maratonista aí na Olimpíada. Eleonora estudava em Boston, Estados Unidos, e era uma pessoa muito interessada na corrida. E ela, quando veio para o Brasil, ela fundou essa empresa de promoção de evento, uma fábrica de uniformes, e a corrida cresceu muito no Rio de Janeiro. Aí as empresas entraram para valer. Entrou a Atlântica Boa Vista, o Bradesco, o Grupo do Jornal do Brasil e muitos outros promotores. A Power Calçados chegou no Brasil também, veio a Nike, o Armazém do Esporte, que é uma loja de material do esporte, e a Atlântica Tour, que era a empresa de turismo do Rio de Janeiro, que viabilizou muitas provas, e as provas começaram a ter 4.000, 5.000 atletas. E a primeira maratona do Rio, que eu fui em 82, ela teve 4.000 atletas, que já era um número considerado excepcional. Com certeza. 4.000 pessoas naquela época, lotado, né? Lotado. E o povo, quem não era da corrida, via o corredor como diferente, né? Diferente. Só que no Rio já tinha muita gente correndo, e as provas sempre no sábado à tarde. Essas provas largavam no Forte do Leme, vinha em direção à Urca, ia para a Avenida Perimetral, passava na Rio Branco, voltava pelo Aterro do Flamengo e em direção à praia. Depois ela seguia para o lado do Leblon e retornava no final do Leblon e voltava até o Leme. Era um percurso relativamente simples, não atrapalhava muito o andamento da cidade, mas já movimentava bastante coisa, porque a festa de abertura, o congresso técnico, era no Copacabana Palace, já tinha feira de maratona naquela época. Sim. A revista Viva tinha acabado de ser editada, era uma revista sobre corrida no Brasil, que já fazia muito sucesso entre os corredores, e atraía
gente de todos os estados. Meu amigo, lá já estava esse boom assim, muita gente nas corridas, e aqui, como é que andava as provas? Aqui, a corrida foi crescendo aos poucos. Macaíba tem uma das corridas mais antigas do Brasil. A corrida Augusto Severo, em Macaíba. Inclusive, eu ganhei uma medalha como atleta mais jovem a participar da corrida de Macaíba. Tinha quantos anos? Pra você ter ideia. Eu tinha 15 anos. Oi, aí. 15 anos. E a corrida de Macaíba existe até hoje. Tem um senhor lá, esportista, seu Félix, que fazia essa corrida. E essa corrida nunca deixou de existir, nem essa, nem a 21 de abril. Aí começou a aparecer corridas em outras cidades do interior e o número de corredor foi aumentando e chegou ao ponto que nós estamos hoje. Zé do Beco já corria aí nessa época? Não, dos corredores antigos que estão em atividade hoje, que eu saiba, Dorivan Pinheiro, que corre na equipe Desafio, eu fiquei mesclando de esporte, correndo várias provas, e dos antigos mesmo tem pouquíssimos, mas esses antigos corredores deram uma parcela de colaboração muito grande para o nosso esporte. Os meninos da polícia, Felipe Nascimento, Cabo Batista, Sargento Requite Ferreira, Sargento Sebastião Nicolau, esses caras ajudaram demais a corrida do Rio Grande do Norte. O Exército também, um cara que hoje é meu companheiro de trabalho, nós somos secretário de saúde, Sargento Newton, foi um grande atleta, Miguel Francisco e Irineu Gomes, que foi nosso melhor maratonista no início dos anos 80. Maria, uma galera boa aí. Grande, e faço questão de citar o nome de todos, porque eles foram espelho para muita gente. Com certeza. E é bom falar o nome exatamente, porque deixar registrado aí que eles fizeram parte do que nós temos hoje, né? Eles deram uma parcela de contribuição muito grande, Pedro. Muito grande mesmo. Walter Silva era um soldado do Exército e saiu e ele entrou direto na polícia. E Walter conseguiu ganhar todas as provas em nível regional. Todas as provas. Era um monstro em treinamento, era um cara que corria de coturno, corria com a calça da polícia, treinava 2 horários todos os dias. Era um grande atleta, ele ganhou a principal corrida que a gente tinha no Nordeste, que chamava-se Maratona, mas era uma prova de 10 quilômetros. A MIG, Maratona Internacional dos Guararapes, em Recife. Era uma prova de 10 quilômetros, mas chamava Maratona. E Walter foi lá e com o país inteiro lá, Walter ganhou essa prova para o Rio Grande do Norte, no ano de 82. Que massa, meu irmão. Tem algum registro disso? Algum documento? No jornal, revista? Nos jornais da época deve ter alguma coisa. Quem deve ter bastante coisa sobre isso é o acervo da Polícia Militar. Massa demais. Porque eu falei de jornal, porque você mostrou um bocado de recorte seu. Eu tenho muito recorte de jornal do final dos anos 70 e dos anos 80, e era para ter muito mais. Só que eu perdi parte, mas eu tenho muitos ainda de corrida de rua, de ciclismo, e depois que chegou o triatlo, eu também, por ter um certo destaque, apareci algumas vezes no jornal. Com certeza. A gente vai chegar no triatlo, a gente vai chegar. Sim. Mas na revista, qual dessas matérias saiu? Alguma da sua de corrida? Em nível nacional, nada, porque eu fui um corredor de nível médio e discreto. E tinha mais visibilidade dos atletas que participavam de mais provas. E eu, por ano, só participava de 1 ou 2 provas em nível nacional. O resto era tudo regional, porque recursos escassos, raramente a gente conseguia apoio para ir uma prova fora. Raramente a FENAT, era a Fundação de Esporte de Natal, que era sediada no estado de Castelão, tinha um presidente esportista, Sr. João Batista de Paiva, que custeava passagem e inscrição, mais para Recife, Fortaleza, e material esportivo que a FENAT sempre deu, que a gente comprava na Ramos Esporte, em Paulinho. Só para colocar aqui na conversa, que Marcos Gomes veio aqui, que falou justamente dessa dificuldade, os atletas vêm até hoje, muita gente boa não tem essa... Pedro, eu conheci Marcos Gomes no Rio de Janeiro, quando eu fui uma maratona. Tinha uns meninos do Rio Grande do Norte que servia fuzileiro naval lá, e eu me hospedei algumas vezes no Cefam, Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, na Avenida Brasil. E numa ida dessa minha para o Rio, eu conheci Marcos, e depois Marcos veio prestar serviço em Natal. E quando chegou aqui, ele foi morar lá na Zona Norte e criou uma equipe chamada Eldorado. E todo ano ele fazia uma corrida lá, e eu corri algumas vezes, e no ano que eu não corri, eu trabalhei.
Marcos é um cara muito inteligente, muito gente boa, estudioso, foi um bom atleta, foi um multiatleta, praticou vários esportes e depois ele seguiu só como técnico de atletas de fundo. Que massa. Mas voltando ao seu recorte de jornal, qual foi a que teve de corrida? Meus primeiros recortes de jornal que eu guardei foram do início dos anos 70, que era do Gênio, só saía o nome da gente. Atleta Ouro. Na minha época, não tinha Atleta Ouro. Oxi. Não tinha Atleta Ouro. Mas você ia ganhar. Se Atleta Ouro foi bem depois, mas o Gênio revelou grandes atletas. Era uma Olimpíada, né? Era da competição mais esperada para os atletas com idade estudantil. Eu tenho recorte de jornal de corrida de rua, já quando eu fui morar em Ponta Negra, em 81, 82, e tenho muito recorte mesmo de ciclismo, porque depois enveredei pelo ciclismo paralelo à corrida de rua e, posteriormente, ao triatlo, e eu botei algum destaque e ganhei visibilidade na mídia local. Com certeza. E quando é que foi essa que você ingressou no ciclismo? Qual foi o gatilho aí? Que você viu alguém chamou? É o seguinte, eu fui correr a Maratona do Rio em 83 e estava chegando o triatlo no Brasil. E eu vi que ia vingar. Eita. Eu voltei do Rio, corri 84. Em 85, eu já tinha bicicleta, já estava mirando o triatlo. Sim. E foi fundado no Rio Grande do Norte a Federação Norte-Rio-Grandense de Ciclismo. E eu, tentando visualizar meu futuro no triatlo, comecei a fazer prova de ciclismo. O início amador, a gente corria na cidade satélite. O conjunto era pouco habitado e a gente corria em torno de cidade satélite, ou então corria lá no Círculo Militar, onde hoje é a Ponte Newton Navarro, tinha um clube do Exército ali, e a gente corria ali ao redor, e no conjunto Pirangi. Sim. O conjunto Pirangi é o bairro que eu habito hoje, corri muito lá, e todo ano o aniversário da federação era uma prova de ciclismo que saía do Shopping Cidade Jardim pela estrada de Ponta Negra e chegava em Areia Pretas. Sim. O trecho era só esse, e era o aniversário de nossa federação, mas o ciclismo começou, tinha 10 provas anualmente, e no Rio Grande do Norte tem a Governador de Serra Rosado, em Mossoró, que é uma prova que atrai bastante atletas. Com certeza. E a bicicleta? Achou por aqui ou foi difícil? Eu comecei a correr de Calói 10, uma bicicleta muito simples. Agora, a gente tinha em Parnamirim um cara que faleceu há poucos dias, Agrimário Pinguim. Sim. Um pinguinzinho pequenininho. Uhum. Ele pegava as nossas bicicletas, levava na oficina e cortava com solda. Tinha um soldador dele lá e ele deixava um modelo parecido com a bicicleta de competição, mas a aquisição de peças era difícil. Eu saí várias vezes daqui para Campina Grande, para J. Epaminondas Braga, para comprar peça de bicicleta ou pneu, quando a gente começou a usar pneu tubular. Ou então Natal, Recife. Os irmãos Martins tinham uma loja grande em Recife e já tinha peça de ciclismo. E quando a gente tinha alguma grana, pegava o ônibus aqui, ou Campina Grande ou Recife, para comprar as peças de bicicleta. Exato. Não era caro como é hoje, ou para a época era caro também? Para a época, era preço de mercado. Sim. Era preço de mercado, porque essas peças importadas. Uhum. Importadas. Aí ficava difícil, mas comprava uma peça mais simples e era possível pagar e utilizar por longo tempo. E dava para andar do mesmo jeito, né? Dava para andar. Divertir. E então você já entrou no ciclismo visando o triatlo lá na frente. O triatlo. Aí você ficou quanto tempo até chegar no triatlo em si? Agora eu vou começar nesse esporte. O primeiro triatlo que houve no Rio Grande do Norte eu não participei. Ele foi feito paralelo a uma corrida de rua que eu estava trabalhando. Nosso triatlo começou apenas com 7 atletas aqui no Rio Grande do Norte. E entre esses 7 já surgiu Marcelo Augusto, que foi nosso maior triatleta no início do esporte aqui no estado. Prova feita pela Marinha. E nesse mesmo ano, eu não participei dessa primeira prova, mas nesse mesmo ano, a Rede Globo Nordeste fez um triatlo em Recife. Em Recife. Na quinta-feira, a gente assistindo a televisão, triatlo em Recife. Sim. Fomos em 4, eu, Marcelo Augusto, Ronaldo Chilele e Antônio Crisóstomo, uma menina de Mossoró que morava aqui, e fizemos uma prova muito amadora lá em Recife, mas já juntou 30 atletas, e Marcelo venceu, o Ceará fez segundo e terceiro, com 2 atletas que permaneceram, eu fui quarto e o Crisóstomo foi quinto.
E dali eu resolvi que queria fazer triatlo e, paralelo ao triatlo, para tentar evoluir, eu fazia as provas de ciclismo. Perfeito. Qual era as distâncias dessa primeira prova? Essa primeira prova girou em torno de 415,4. Nadou em Boa Viagem, pedalou em direção sul, a bicicleta ficou na Avenida Domingos Ferreira e nós corremos em direção norte e voltamos para a Avenida Boa Viagem, em frente a um edifício, a Caiaca, que era um ponto central lá na praia, onde culminou com o marco zero da prova. Agora você falou de Recife, qual é a praia que tem tubarão lá? Nessa época não tinha, não? Não, nessa época a gente não ouvia falar dessas coisas, não. Ainda bem, né? Mas em 2010, sim, adiantando o processo aqui, em 2010 foi feito um campeonato pan-americano de triatlo de longa distância em Porto de Galinhas, num local chamado Armação. Eu me classifiquei e fui. Nós fomos em 3 do Rio Grande do Norte, eu, Juliano e Pedrinho. E nós fomos para lá, hospedamos, e quando a gente foi reconhecer o percurso, a praia era cheia de placa. De tubarão. Avisando que tinha risco de tubarão e dizendo para não entrar no mar. Mas nós fizemos a natação lá, muito difícil a natação devido à ondulação, pedras, mas saiu tudo bem e a gente fez a competição sossegado. Graças a Deus. E a organização falava o quê? Poxa, essa prova era... Entra aí, pode entrar. Era a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Longa Distância, paralelo o Pan-Americano, com participação muito pequena de estrangeiro. Mas não, é seguro aqui, o nível de segurança. Alguns biólogos falaram que não apareceu mais tubarão na área. E nós fomos lá. Eu treinei 2 vezes, nadei no dia e não houve nenhum relato de coisa dessa natureza por lá, não. Graças a Deus, ainda bem que não teve. Mas voltando lá no início da primeira prova, fez, nadou. E quando a gente faz a primeira vez uma prova de triatlo, é uma coisa que, pelo menos comigo, quando eu fiz, isso é massa demais. E porque o triatlo era o seguinte, o triatlo ele vinha abraçando atletas de outras modalidades. E tinha atleta que nem nadava bem, nem pedalava bem, nem corria bem, mas no triatlo o cara conseguia equilibrar as 3 modalidades e conseguir um resultado final positivo. Porque antes o triatlo era uma prova de natação, uma prova de ciclismo, uma prova de corrida. Hoje não, é nada, pedala, corre. Exato. Ou você tem equilíbrio, ou você vai lá para trás da fila. Exato. Antes era separado, era? Não. Sim. Sim, era tudo assim, mas o cara tinha nadador que achava que ia ganhar porque nadava bem. Aí abria uma vantagem grande na natação, mas chegava no ciclismo e ele não andava. Já tinha ciclista que nadava mal e achava que quando pegasse a bicicleta ia recuperar. A mesma coisa o corredor. Você tem que ser equilibrado nos 3, senão você não vai lá para frente. Porque tem muito nadador, né, que sai na frente ali, eita, agora, aí quando chega na bike, na corrida, todo mundo entrega. Só natação? Essa é uma pergunta que eu sempre falo. Pedro, eu aprendi a nadar em açude. Eu nasci e morei 10 anos no sertão da Paraíba, na cidade de Catolé do Rocha. Morava no entorno da cidade, tinha açude em casa, e eu aprendi a nadar praticamente lá. Quando vim morar no Natal, praia. E frequentei muito pouco o Atlântico. Meu tio era oficial da Marinha. Sim. E a gente frequentava o Atlântico mais para banho. Onde eu nadei de verdade foi no Aeroclube. Minha irmã sócia, a gente dependente dela, nadava no Aeroclube, mas já não vislumbrava triatlo. E quando começou o triatlo, Ponta Negra. Exato. Ponta Negra. Nadei a minha vida toda em Ponta Negra. Para quem nadou em açude, Ponta Negra tava... Açudão, né? Na realidade. Açude grandão, nada esse aqui de Ponta Negra. Aí fez as provas, gostou, se sentiu bem e conheceu a galera. Resolvi ficar. Resolveu. No segundo ano que o triatlo entrou no Rio Grande do Norte, já houve um campeonato estadual. O professor Leonardo era estudante de Educação Física da UFRN. Ele disse, vamos fazer um campeonato estadual de triatlo. 5 etapas na Praia dos Artistas. E dinheiro para fazer esse campeonato. Leonardo era bem relacionado, conseguiu uma etapa patrocinada pela FENAT, que era a Fundação de Esporte de Natal, uma com a Secretaria de Educação do Estado, uma com a empresa da família de Cecílio, que sempre colaborou com o esporte. Era a Inserv, Vigilância, e a Inseg, que era Serviço Geral.
através de Marcelino Barbosa, irmão de Cecília, eles patrocinaram uma etapa e as outras a gente fez à força, na marra. Era Leonardo Freire, Assis Aquino, que era um multiatleta também, colaborador, Dr. Américo Martins, Yuri Adrenovich, era um menino novo, mas já colaborava. E era prático de se fazer, porque a prova não tinha custo. Não tinha custo, eram 3 troféus pequenininhos e 10 medalhas. Primeiro, segundo e terceiro, um troféuzinho. Sim. Do quarto ao 10º, uma medalha. Faziam 10 premiações. E uma medalha para o melhor nadador, uma para o melhor ciclista e uma para o melhor corredor. Não tinha faixa etária, não tinha nada. Sim. E a prova era na Praia dos Artistas. A Polícia Militar mandava 2, 3 guardas. Nadava na Praia dos Artistas, entrando e saindo. Só uma jangadinha daquela. O ciclismo saía ali do Caravelas Bar, na Praia dos Artistas, vinha até o Vale das Cascatas, um clube que tinha na Via Costeira, onde hoje tem aqueles pinheiros. E voltava até a Praia dos Artistas, e corria da Praia dos Artistas até a entrada do Santos Reis, onde fica aquelas viadutos hoje, e voltava. Nós fizemos 4 etapas ali, e a etapa final a gente quase que dobrou a distância. Nadou na Praia dos Artistas no mesmo sistema, o ciclismo já veio até o Nordestão, no Shopping Cidade Jardim, voltou, e a corrida já contornou o Círculo Militar. Massa. Essa prova, mandei até um recorte jornal para você, Sim. foi em novembro de 86. Tempinho. E aí foi crescendo, né? Você disse que a primeira etapa tinha quantas pessoas? O primeiro triatlo feito aqui foi feito pela Marinha do Brasil. Começou com 7 pessoas. 7 pessoas. 7 pessoas. Esse nosso campeonato já juntava uns 30 daqui e os meninos que vinham do Ceará. Sempre veio gente do Ceará. O Ceará já tinha prova ativa. E da Paraíba, principalmente de João Pessoa. Certo. E aquele, você mandou também uma da Rota do Sol. Primeira... O triatlo da Rota do Sol, Pedro, foi a inauguração da Rota do Sol. Em 1992, asfaltaram a Rota do Sol e professor Teda, que era um nadador e trabalhava no América, ele disse, vamos fazer uma prova na Rota do Sol. Nós fomos lá no próximo ao Cajueiro, naquele trapiche lá, analisamos, dava para nadar tranquilo ali, seguro. O ciclismo saiu dali, veio até próximo a onde hoje fica o estádio do ABC, voltou até lá, e a corrida veio até o Circo da Folia, contornou pela parte de trás, retornou o Cajueiro e veio lá. E eu venci a prova, venci essa prova, fiz uma natação tranquila, que era curta. O ciclismo eu já abri uma margem grande e na corrida eu só administrei. Você não sei. Mas foi em 92. 92. Antes disso, teve muita coisa ainda? Teve sim. Porque diga aí. o nosso ponto de competir era Fortaleza. O Colégio Militar de Fortaleza promovia 2 triatlons por ano. E tinha uma vantagem, que a gente ia para Fortaleza, a gente só gastava passagem de ônibus. Eles hospedavam e alimentavam a gente. E as provas sempre muito bem feitas pelo Coronel Adelson Julião, na Praia do Náutico, em Fortaleza. Nadava no Náutico, pedalava em direção a Messejana, saía pela beira-mar ali, ia para a BR e voltava e corria dentro de Fortaleza. E essas provas muito organizadas, muito seguras, com medalhas bonitas e um número de participantes grande já. Sim. Aí nosso foco era ir 2, 3 vezes por ano em Fortaleza, ou então em João Pessoa, que a Universidade do IP patrocinava 3, 4 provas por ano, e a gente ia todas, e lá nós ganhamos bastante coisa. E quem era a galera que você treinava aí nessa época? Aqui tinham poucos atletas, para que treinava mesmo. Sim. Tinha participante, agora atleta mesmo tinha um pouco. Era. Marcelo Augusto era um menino de Santa Catarina, veio morar aqui cedo, era o nosso melhor atleta, era o nosso para ganhar as provas. Ronaldo Chilelo, um menino que era técnico em geologia da Petrobras, Assis Aquino, multi-atleta. E surgiu um grande atleta aqui, que era nadador no Colégio das Neves. Hoje médico, o doutor Yuri Adrenovich. Sim. E tinha outros atletas também chegando no esporte. Tinha uns meninos que faziam corrida de rua lá de Mãe Luísa, que participavam. Tinha uns meninos da Polícia Militar. A gente conseguiu envolver as pessoas da Marinha. Tudo isso nos anos 80. O Rodolfo, o brother, que da Petrobras, estava chegando, era meu vizinho de condomínio, viu meus troféus, tudo, e entrou para o esporte.
E no início dos anos 90, o triatleta que entrou para o esporte, que hoje é famoso no nosso meio aqui, foi Eduardo Luiz Siqueira, que eu conheço como Dudinha, eu conheço desde criança, que é o nosso Siqueirinha. Dudinha, agora é Dudinha. Um exímio nadador. É um peixe aquilo. Um dia eu treinando com ele lá em Ponta Negra, eu acho que ele chegou depois, a gente saiu, do nada só aquele negócio passando aqui. Quando vi Siqueirinha já tava lá no Dubai, e o que danado é isso, né, pô? Tá aquecendo aqui. Grande nadador. Conheço toda a história esportiva e de vida dele. Moramos no mesmo bairro até. Vamos trazer ele aqui também para conversar com ele. Terá boas histórias para contar. Isso foi quando? Que ano, mais ou menos? No início dos anos 90. Isso que Dudinha. Dudinha. Já estava lá. Dudinha estava lá. Ele tinha 2 primos triatletas. Flávio Ferreira e Fúvio. E ele foi assistir algumas provas, gostou e fez. Inclusive, teve uma prova que ele nadou muito na frente da gente, lá na Praia do Y. Sim. E ele abriu uma margem tão grande que eu, com ciclismo forte, eu vim alcançá-lo no final da prova. E ele se estragou muito no ciclismo, não conseguiu correr direito, mas mesmo assim ele fez uma prova à altura para a época. Com certeza. Então, já, das 3 modalidades, você é mais forte no ciclismo. Eu era mais... Mesmo eu estando vindo da corrida, eu evoluí muito no ciclismo, porque eu trouxe para o ciclismo uma metodologia de treinamento usada na corrida. Olha aí. Com tiros, com intervalado, com rampa. E deu certo. E eu aprendi a usar a bicicleta. Você usar a bicicleta bem usada é fundamental. É fundamental, porque você anda rápido, com pouco desgaste e sem correr risco nenhum. A bicicleta é um meio de transporte rápido, seguro e confortável. Se você souber usar. Se você não souber, inverte todas as situações. Rapaz, mas me diga aí um desses segredos aí. O segredo é treinar. Quanto mais você treina, mais sorte você tem. Sim. Você adquire o conhecimento do próprio corpo sobre a bicicleta, porque o nível de condicionamento e de treinamento para a corrida é um, para o ciclismo é outro, para a natação é outro. Exato. Você vai utilizar grupos musculares diferentes ou o mesmo de forma diferente. E você está adaptado a cada situação daquela vai te levar a um resultado melhor, com menos desgaste. Exato. Muita gente se engana nisso, né? É bom em uma modalidade. Não, faz triatlo que eu sou bom nisso. Quando vê, é totalmente diferente. Porque o triatlo o triatlo, na realidade, é um esporte para todo mundo. Mas, para ir lá para frente, é para poucos. Isso aí é pra verdade. Poucos. Mas hoje é maravilhoso o triatlo. A quantidade de gente que tem participando. Pedro, eu viajei dezenas de vezes, sozinho. Eu pedi até demais, porque hoje tem gente demais. Fui 2 ou 3 vezes para Meaípe, no Espírito Santo, sozinho. Sim. Eu fui para Ilhéus sozinho, fui para Brasília várias vezes sozinho, fui para Santos. E, de repente, chegou Rodolfo, o brother, viajava sempre. E Uri viajou algumas vezes com a gente, mas foi no início aqui para Maceió, para Recife, para Fortaleza, para João Pessoa. Mas teve um intervalo de triatlo aqui no Rio Grande do Norte que o pessoal dizia: por que você treina se não tem prova? Por que você treina? Não tem prova. Até que chegou em Natal o Coronel Burgos para dirigir o 16º Batalhão de Infantaria Motorizada e promoveu prova. Aí eu já estava um passo à frente dos meninos. Sim. Ganhei a prova das 3 forças com um grau de facilidade grande, porque eu já vinha treinando há muito tempo, os meninos começaram a treinar em cima. Eu tive a felicidade de ganhar essas 3 provas, montado nos anos 90. Que massa. E era você que fazia seus treinos? Ou era alguém que... Eu só treinei com técnico, Pedro, enquanto eu treinei atletismo. E tive meus mestres, como eu te falei, professor Romilson, professor Fernando Geraldo, professor Armando Lima. Depois que eu comecei a fazer corrida de rua, eu comecei a treinar por conta própria. O pouco de literatura que tinha no país eu procurei, li bastante, absorvi alguma coisa e passei a fazer meu treino. E deu certo. Deu certo. Quando eu comecei a pedalar também, a mesma coisa. E quando entrei para o triatlo, a mesma coisa. Agora tem um detalhe, eu fiz meus treinos por conta própria, com pouco que eu tinha à minha disposição, consegui render, consegui muitos resultados positivos para o Rio Grande do Norte
nunca me machuquei, nunca tive problema nenhum na minha carreira de atleta. Que massa. E isso é bom você estar falando, porque às vezes muita gente se limita a entrar no esporte por causa da questão financeira. Se você quiser ter tudo top, vai ser caro e muito caro. Mas se você quer ir para o esporte e começar ali, dá certo, não dá? Dá sim, Pedro. No início da minha carreira na corrida de rua, a gente corria de conga. A gente corria com calção de jogador de futebol, camisa de algodão grossa, tudo. A coisa veio evoluir muito depois. Muito depois. A mesma coisa é no triatlo. Eu comecei no triatlo de Calói 10, com a sapatilha barata, um pedal de firma-pé. Sabe, não existia história de roupa de borracha. Era um capacete de tirinha, que depois passou a ser um capacete de isopor barato também, até evoluir. Evoluir. Eu vim possuir uma bicicleta de ponta há 2 anos atrás. E só tenho essa bicicleta de ponta porque eu ganhei de presente de 2 torcedores. Mas eu sempre utilizei bicicleta simples, até quando eu me classifiquei para o Mundial, eu tinha uma bicicleta fadigada. Sim. E a bicicleta tinha um currículo gigantesco, muitos atletas tinham usado, mas eu nunca tinha usado. Eu usei como nova uma bicicleta que tinha 10 anos de uso. E nem por isso deixou de ser prazeroso o esporte, né? Não. Sempre eu adotei ser atleta como estilo de vida. Perfeito. E procurei fazer o máximo com o mínimo que eu tinha à minha disposição e deu certo. Perfeito. E Cecílio já veio aqui também, já conversamos com ele. Quando é que vocês começaram ali a se encontrar nos treinos? Foi mais recente ou... Eu conheço a família de Cecília há bastante tempo e minha amizade com Cecílio começou no início dos anos 90. Conheci Cecílio praticando esporte, fazia corrida de rua. E quando entrou o triatlo, aqui a Insev, a empresa da família dele, criou uma equipe, ele e alguns amigos dele. Eles entraram, inclusive, competiram no triatlo de inauguração da Rota do Sol e Cecílio ficou no triatlo, período fora. Ele foi fazer corrida de aventura durante certo tempo e ficou afastado. E voltou, depois que o triatlo virou febre, ele voltou nas provas longas e com sucesso. Cecílio é um cara que sabe fazer as provas longas. Ele contou aqui as estratégias dele, foi bastante interessante. E é bom a gente colher essas experiências, né? Saber, porque ele foi um dos primeiros ali a estar... Na realidade, o primeiro triatleta do Rio Grande do Norte a ir fazer o Ironman de Florianópolis, quando as provas longas, a prova da franquia Ironman chegou no Brasil, foi o Zé Rodolfo, o brother. O brother. O brother, que é um cara muito bom de conversa, é jornalista. Não conheço é o brother. Depois você vai conhecer, ele vai... Faça essa ponte aí. Vou fazer com muito prazer. Eu já tinha feito prova longa, mas prova de confederação. Quando chegou o Ironman no Brasil, o brother foi o primeiro a ir para Florianópolis. Será que ano, mais ou menos? 2003, 2004. E ele abriu o caminho. Depois foi Cecílio, foi Juliano Pessoa. Depois de algum tempo foi o Karim Chalá. Karim Chalá. E depois o time cresceu de uma forma tal que o Rio Grande do Norte tinha uma verdadeira equipe lá. E graças a Deus hoje, além de muita quantidade, a gente tem qualidade. Exato. Na prova full. A primeira prova 70.3 que houve no Brasil era patrocinada pela Brasil Telecom. Foi lá no Clube de Bombeiros Militar em Brasília, em 2006. Aí depois entrou o 70.3 forte. Brasília, Tocantins, em Palmas, veio para Fortaleza, para Maceió, e aí virou febre, e é isso que é hoje. Exato. Quando foi que surgiu a ideia de fazer essas provas mais longas, um Ironman em si? Porque não é de uma hora para outra, né? Não. Minha relação com o Ironman, Pedro, vem desde 1987. Em 1987, o Dr. Américo Martins, nosso primeiro triatleta aí no Ironman do Havaí, ele foi em 87 e na preparação dele eu tive colaboração. Pedalei com ele, corri com ele e ele foi. Nessa época não era necessário classificar. Ia quem pagava. O Dr. Américo fez o Ironman do Havaí para 15 horas e 45. E quando ele voltou, ele me trouxe de presente um boné da Budweiser, que era patrocinadora do evento, e uma revista oficial do Ironman.
e me convidou para ir na casa dele quando ele chegou lá do Havaí, e eu fui conversar, e ele me fez a seguinte indagação quando eu cheguei lá. Você sabe o que é dízimo, Paulo? Eu disse, sei, sim, senhor. Ele disse, você paga dízimo? Desse jeito, a conversa era essa. Sim. Aí eu disse, pagar dízimo, doutor Américo? Ele disse, sim, mas você não vai pagar dízimo para os outros, não. Você vai pagar dízimo para você mesmo. Você trabalho, tem caderneta de poupança? Tem. É o seguinte, você começa a economizar dinheiro, que esse dinheiro vai servir para você comprar seu carro, comprar seu apartamento, sua casa, e quem sabe no futuro você ir para a Kona, que é a meca da coisa. Sim. E eu fiquei com isso na cabeça, treinei. E agora tinha um detalhe, Pedro, eu não admitia botar meu dinheiro em treinamento, em viagem para ir para a Kona, e não ter uma casa e não ter um carro. Porque eu morava com minha mãe faleceu em 2016, eu fui morar na casa de minha irmã. Sim. E treinar, e eu não queria só participar de um Ironman. E eu fiquei com isso na cabeça, fiz muitas provas amadoras, até que eu consegui construir minha casa e comprar meu carro. Aí foi quando entrou firme o Ironman no Brasil. Eu nunca quis ir para Santa Catarina por um único motivo, medo do frio. Adaptação zero, mesmo com roupa de borracha. 2013 começou a conversa que ia ter um Ironman full em Fortaleza. Sim. Poxa, Fortaleza é minha casa, já fiz muitas provas lá. O Ironman chegou em Fortaleza, fixaram data, tudo bonitinho, abriram a inscrição. A inscrição vencia em 5 minutos, 10 minutos. E eu ganhei de presente de um grupo de amigos, dos quais Cecília estava no meio, a inscrição. E eu digo que chegou a minha vez. Eu tinha feito planos futuros que, com 2 tentativas, eu conquistaria uma vaga para a Kona. Isso se viu até de gracejo no meio. Eu comecei o treinamento para Fortaleza, faltando 2 meses, sofri um assalto junto com minha esposa. Chegando em um treinamento, minha esposa foi muito agredida, eu fiquei ferido. Com 12 horas, a gente se mudou da nossa casa, a casa que eu construí com o maior sacrifício. Minha esposa não quis mais voltar, teve problemas sérios de saúde. E eu pensei em desistir, continuei treinando, parava. Quando faltava 40 dias para o Iron lá, eu com inscrição feita, minha esposa dizendo que não ia, a gente fora da nossa casa, tive que montar tudo de novo. Eu fiz um treino que chama-se um treino de segurança. Na sexta-feira, eu nadei 2h30 em mar aberto, só de óculos, nem touca eu usei. No sábado, eu pedalei 7 horas. Fiz 224 quilômetros, 32 de média. E no domingo, eu corri 3 horas. Fiz 37 quilômetros. Quase 37, corri abaixo de 5. Voltei para casa e disse, a gente vai para o Ironman de Fortaleza. E eu fui para o Ironman de Fortaleza, magro, devido ao problema do assalto, problema de saúde de minha esposa. E fui sem muitas expectativas. Só que quando anunciaram o start list, eu achei que eu poderia fazer uma prova em torno de 11 horas e até brigar por uma vaga para a Kona, que eram 3 vagas. Sim. Fui para Fortaleza, uma natação muito difícil, de ida e de volta. Eu estava tranquilo em Fortaleza, minha esposa foi, conseguimos um bom hotel, tudo mais. Ela se acalmou do problema do assalto. E nós fomos para Fortaleza, um grupo de 7 do Rio Grande do Norte. A Inês La Greca, esposa de Cecílio, Vanessa Bley, uma moça de São Paulo que morava aqui. No masculino fui eu, Cecílio, Karim Chalá, nosso Filipão, e o doutor Rodrigo Teles, um procurador do Ceará que morava aqui e foi pelo Rio Grande do Norte. E nós fomos para a prova, Fizemos uma prova bem legal, cara. O doutor Paulo Giovanni estava na equipe, mas não largou porque se machucou. A natação difícil, de ida e volta. Sim. O ciclismo era muito bacana, porque saía em direção Natal, era uma volta grande com uma volta pequena dentro. Eu saí da água dentro do planejado e comecei a recuperar a classificação. Minha intenção era entregar a bicicleta em primeiro entre os atletas do Rio Grande do Norte. Em torno de 30 quilômetros, eu passei o Carim, vou buscar Cecílio.
A meta era buscar Cecílio e encostar o máximo possível na Vanessa Bley, porque a Vanessa nadou 20 minutos na frente da gente. Ixi. 20 minutos. A Vanessa saiu lá na frente junto com a Halle Schurra, a americana que ganhou a prova. Sim. Só que eu não tive estrela. Com 150 quilômetros, um carro saiu da faixa para outra e bateu no cone. Eita, meu Deus. Esse cone foi lançado na frente da minha bicicleta, Pedro. Eu bati no cone com 50 quilômetros. Rolei junto com esse cone. Misericórdia. Fiquei com 6 ralados no corpo. Quebrei o escafoide. Amassou a roda dianteira da bicicleta, entortou mesmo, e a alavanca de freio do lado direito. Encostou um carro da organização com rádio, pediu socorro, e o socorro demorou a chegar. Enquanto o socorro não chegou, eu desempenei a roda dianteira no pé, coloquei no garfo da bicicleta, batia nos freios. Eu tinha levado um estojo de chave Allen, foguei o freio, botei no canto, para não ficar visível para a organização, porque tem que ter os 2 freios. Sim. A alavanca de marcha toda ralada, toda torta, funcionando perfeitamente. E meus ralados só ardia, o joelho sangrava muito, a mão perturbava. Mas na hora você não sabia, né, que tinha quebrado? Nada, era só uma pele grande aqui, porque ficou esfolado. Sim. Eu peguei a bicicleta, eu tinha uma previsão de 5 horas e 25 a 5 horas e meia. Saí, entrei em Fortaleza, entreguei a bicicleta para 5 horas e 50. De 5 horas e 25 para 5 e 50 era uma margem grande. Não fui no posto médico com medo de ser retido. Fiz a T2, 14 horas, sol quente de rachar. Saio para correr 3 voltas e 14 quilômetros. Não visualizei minha esposa, não visualizei ninguém. Quando eu chego mais ou menos com 5 quilômetros, Cecílio Barbosa. Eita. Fui lá cumprimentar. Cecília, aí, Paluca, se vira. Perdi minha suplementação, deixei no hotel, deixei no banheiro, deixei em algum canto. Sim. Aí fui embora, comecei. Fiz a primeira volta de 14 quilômetros, observei a prova. A frente estava longe, mas o grosso não estava tão longe. Aí eu comecei a alimentar a esperança de um bom resultado. Passei o quilômetro 28, tranquilo, segui. Quando eu retornei, Pedro, no quilômetro 35, estava enfileirada a minha categoria. Eita. Aí eu cresci os olhos para ganhar um troféu e uma provável vaga para a Kona. Eu saí passando esses atletas tudinho. Lá na frente não dava para chegar no Betão, que ia liderando, nem no Mugello, italiano, mas eu tinha esperança de chegar no Lira Pato, um brasileiro que mora nos Estados Unidos. Cheguei a passar 6º, passei 2 argentinos, fiquei em 4º, pertinho do 3º. A prova entrava naquele espigão da praia de Iracema, já à noite. Já estava com 11 horas, já estava com 10 horas e meia de prova, 10 horas e 40. Quando eu entrei na praia de Iracema, quilômetro 38, fui desligado da tomada. Apagou. Eu saí de 4º para 11º, e eu estava entre os 100 primeiros na elite, caí para 307 na elite. Mas você viu que estava apagando? Ou... Não, eu não apaguei, eu quebrei. Sim, eu quebrei. Desmaiado. Não, eu quebrei. Sim. Caminhei o espigão da praia todinho. A água incomodava. O gel não descia mais. Sabe? Tudo incomodava. Eu caminhei um pouco. Eu caminhava 1 minuto, trotava 10 segundos. Mas energia zero. Fui, cruzei a linha, 12 horas, 00 minuto, 32 segundos. Larguei 7 da manhã, cheguei 7 da noite. E cruzei a linha junto com a Vanessa Blake, que eu estava quase 1 hora na frente dela. Sim. Aí fiquei naquela situação, quando eu vi o resultado, eu digo, é possível voltar aqui e fazer melhor e conquistar uma vaga para a Kona. Em 2015, eu não tive condições de voltar, minha esposa adoeceu, e eu concentrei tudo na recuperação de minha esposa e só fiz uma prova. Dr. Renato disse, Paluca, faça o challenge de Maceió e você vai ficar na retaguarda de sua esposa. Aí eu decidi que só iria fazer Maceió. Fui para Maceió, beira-mar de Maceió fantástica, a estrutura muito boa, e mesmo sem treinar tanto, eu fiz pódio em Maceió. Agosto de 2015.
Quando eu voltei para Natal, eu disse para minha esposa, o ano que vem você vai comigo para Maceió. Maceió está com uma beira-mar fantástica, a rede hoteleira boa, tudo, você vai. Minha esposa, não, está longe. Eu digo, você vai. Aí minha cirurgia, você vai fazer cirurgia, recuperar e a gente vai para Maceió. Na semana seguinte, a prova de Maceió, abriu inscrição de 16. Eu fui lá, fiz inscrição, comprei passagem aérea e reservei o hotel para a gente ficar 4 dias após prova. E comecei a treinar. Chegou 2016, eu muito animado com a temporada de 2016, que eu ia completar 55 anos, ia mudar de faixa etária e estava numa condição atlética muito boa. Só que no início de 16, o estado de saúde de minha esposa piorou. Nós fomos para Mossoró, que o tratamento dela era todo feito em Mossoró, e em março, minha esposa faleceu. Voltei para Natal, tomei todas as providências e fiquei meio desanimado da vida. Cancelei as passagens de Maceió, cancelei o hotel e deixei a inscrição em aberto. Resolvi cancelar a inscrição. No último dia, eu liguei para a organização, a moça disse, a inscrição para ser cancelada com direito a ressarcir esse dinheiro era até ontem. Se o senhor quiser cancelar hoje, eu cancelo. O nome do senhor não vai para o Banner Names, nem será feito kit para o senhor, mas dinheiro você não recebe de volta. Eu tinha direito a R$800 de retorno. Eu disse, não, já que o nome está aí, deixe. Aí deixei, mas não tinha decidido ir. Quando chegou junho, o doutor Renato me chamou no apartamento dele para ter uma conversa. Eu cheguei lá e falei, o que está vendo? Você está muito magro, você está... Eu trotava 4 quilômetros. Eu pesava 69 quilos, perdi 11. Afe Maria, estava só... Sabe? Muito estranha a situação. Aí fui no apartamento do doutor Renato. Doutor Renato, Paluca, vamos treinar, fazer isso, fazer aquilo, tudo. Eu saí lá do apartamento do doutor Renato com a promessa que iria decidir. Junho, a prova de Maceió era agosto. E quando eu cheguei em casa, limpei as bicicletas, tirei os tênis do armário e no outro dia comecei a treinar, Pedro. Eu treinei em 55 dias o que eu nunca treinei na minha vida. E decidi, vou para Maceió. E na véspera de ir para Maceió, eu prometi para mim mesmo, se eu fizer pelo menos um pódio em Maceió, eu faço o Ironman Fortaleza. Fiquei na minha, fui de carona com a Cris Diniz. Sim. Cheguei lá em Maceió, eu olhei o start list, grande, mas fraco. Fui para a prova, fiz uma natação boa, fiz um ciclismo muito bom. Cecílio largou na bateria na minha frente. Eu cheguei junto com o Cecílio. Quando eu fui entregar minha bicicleta, não tinha nenhuma bicicleta. Cecílio foi até penalizado porque cometeu uma pequena infração, deixou uma bomba fora do espaço reservado. Quando eu cheguei para pegar minha bicicleta, não tinha nenhuma bicicleta do meu ex-grupo. Aí eu saí para correr. É hoje. Saí para correr, fiz a primeira volta forte, correndo 4. Abri uma margem muito grande para o atleta que vinha em segundo. Fiz a segunda volta já, a média caiu. E a terceira volta, eu trotei no percurso, fiz 5 horas. O segundo lugar fez 5:18. Eu ganho meu ex-grupo. Fui, descansei um pouco, fiz check-out. Quando eu estava entre a área do evento e meu hotel, que era em frente, eu digo, agora eu vou ter que cumprir minha promessa. Cheguei no hotel, encostei a bicicleta, as sacolas de lado, peguei o computador, comprei passagem, reservei hotel e fiz inscrição em Fortaleza. Nem esperou esfriar, não? Não, porque se esfriasse, mudava de ideia, né? Com certeza, fez certo. Aí pronto, eu me inscrevi em Fortaleza, regressei para Natal e comecei a treinar. Fiz um ciclo de treino completo sem sentir fazer uma bolha. Uma bolha. Nadei muito em Ponta Negra. Eu só tinha à minha disposição uma piscina de 12 metros. Sim. No Sesc de Ponta Negra. Nadei no Sesc na piscininha, 12 metros mesmo. Pedalei bastante, corri bastante. Mas tinha hora que eu desanimava. Toda vida que eu desanimava, eu ficava pensando comigo mesmo. Eu tenho condição de ir para Fortaleza, fazer um pódio, ganhar uma vaca para a Kona. Eu tenho um passado esportivo grande. Isso vai me fazer bem. E eu desanimado. Só que todo dia, quando eu chegava do treino em casa, eu não tomava nem banho, eu ia olhar o que tinha na internet.
E duas coisas me motivavam demais. Uma, Clebão, professor Kleber Cabral do Rio Grande do Norte. Sim. Pelo nome, você imagina, Clebão. Clebão queria fazer o Ironman, todo mundo duvidava, e Clebão, eu vou treinar e vou fazer. E aquilo me inspirava. Treinei com ele algumas vezes. Foi a pessoa mais determinada que eu vi em termos esportivos, foi ele. E outra pessoa que eu quero citar o nome e render minhas homenagens, professora Milena Meira, de Campina Grande. Ela iniciando no esporte, o esposo dela também é técnico, é atleta, professor Alan Emanuel. E eu via a Milena professora, dona de casa, sem um passado esportivo muito grande, teve que perder peso, essas coisas, e ela numa empolgação gigante. Aí eu me questionava, esse povo, nessa situação, e animado desse jeito, eu vou para Fortaleza. Vou para Fortaleza. Faltando 40 dias para a prova, eu vou para João Pessoa. Fiz um treino de 10 horas. Eu, Roberto Senna, França, Karine Gimenez, Irã, e com a Fernanda Alves, esposa de Roberto Senna, de staff. Fomos de manhã lá para a cidade de Santa Rita, no Planalto, e só voltamos no início da noite. Ali eu fiquei convicto que eu deveria ir para Fortaleza em qualquer situação e que eu brigaria por um pódio. Meu amigo, só fica escutando aqui só, é massa demais essa história. Aí, na sequência... Pedro, o seguinte, quando se aproximou a prova de Fortaleza, eu me isolei do resto da turma, que eu sempre gostei de treinar só. E os treinos mais duros e mais fortes, eu sempre fiz só para me fortalecer mentalmente. Para você ter ideia, eu fiz 2 voltas nesse tal percurso cinturão grande, que o pessoal chama. Sim. Eu fiz 2 voltas sem botar o pé no chão. Eu fiz uma, quase morri. Eu fiz 2 sem botar o pé no chão. E quando cheguei em casa, eu ainda corri 50 minutos. Que é isso? Foi. Faltando 5 dias para o Ironman Fortaleza. Tava pronto. Eu me mudei para Fortaleza. No voo que eu fui, não foi ninguém do triatlo, que eu achei bom. Fiquei num hotel que não tinha ninguém do triatlo. Cheguei em Fortaleza, eu fiz 6 treinos ainda. Fui na Expo, cumprimentei as pessoas, peguei meu kit. Fui para o hotel. No dia que eu tinha tanta certeza que eu ganhava uma vaga para a Kona, que depois de eu fazer meu check-in, eu voltei para o hotel e comecei a planejar a viagem. Liguei o computador, fiz 3 estimativas de viagem. Uma no modo econômico, para chegar lá na quinta, correr no sábado, voltar no domingo. Fiz uma no modo normal e fiz uma no modo conforto. E não era tão difícil quanto pintavam a coisa. Aí eu fui para a prova. A prova de Fortaleza, eu adotei a estratégia de fazer uma prova de recuperação. A natação foi tranquila. Eu nadei, saí na terceira onda, 15 minutos atrás dos primeiros atletas. Rio Grande do Norte tinha 7 atletas, coincidentemente. Paulo Giovanni, Jean Sande, Helder Seixas, Rodrigo Teles, eu e os meninos de Mossoró. Mário Ítalo, que não completou a prova, e Ananias. Sim. Nós fomos para a prova, nadei o que tinha que nadar, saí no tempo que eu tinha estabelecido, e o ciclismo foi para o lado contrário do ano anterior, Pedro. Duro o ciclismo, duro. Quando eu vi o ritmo que os caras colocaram na prova, eu disse para mim mesmo, ou vão ganhar a prova, ou vão sentar na primeira sombra. Sim. Saí em 19º da água. Meu tempo de entrada entre todos os atletas era 14º, mas os 13 atletas que tinham na minha frente tinham feito esses resultados em condições favoráveis. Sim. Peguei a bicicleta e comecei a passar gente. O ritmo caiu bastante. Pessoal, você vai fazer que média? Você tem condição de fazer média alta? Eu tinha condição de fazer 33 ou 34. Vou fazer 30 de média. Vou fazer 6 horas no ciclismo. Não, é muito baixo. Eu não vou para Fortaleza para fazer tempo. Eu vou para Fortaleza para fazer classificação. Exato. E foi isso que eu fiz. O final da prova era 60 quilômetros, muito duro. E a prova saía e chegava na área urbana de Fortaleza, densamente habitada, e tinha risco. Eu me preservei o máximo possível. Já tinha experiência, já sabia do caminho todo.
E entrei na T2, 14h30, muito quente. E quando eu fui para a cabine de troca, que eu peguei minha sacola e fui para a cabine de troca, eu me sentei 2 cadeiras após Diego Ciani, da Argentina, que era um dos favoritos. E ele muito desgastado. Eu digo, eu tenho que me concentrar aqui. Fiz a T2 rapidinho, não esqueci nada, fui para a corrida. 3 voltas de 14 quilômetros. Quando eu corri 4 quilômetros, que chegou na praia... O sol estava daquele jeito? Estava daquele jeito que você sabe. A corrida saiu do Marina Park em direção à Barra do Ceará, voltou, passou por um viaduto, foi em direção à Catedral de Fortaleza e desceu para Beira-Mar. Quando eu cheguei na Beira-Mar, um staff particular que eu tinha contratado lá em Fortaleza disse, Paluca, você é segundo a 8 minutos do líder. Eita. Quando ele disse isso, eu digo, botei na cabeça, vou ganhar a prova. Vou ganhar a prova. Aí, no retorno do Mucuripe, o alemão vinha, eu ia. Eu notei que ele estava observando a prova também, porque ele olhava para o GPS quando ele cruzava comigo. Sim. Eu fiz a primeira volta de 14, tranquilo. Fiz a segunda volta de 14. Entrei no Special Needs. Sim. Meu tênis estava muito encharcado. Eu troquei o tênis. Tirei o tênis volumoso, botei um tênis seco. E saí para correr os últimos 14 quilômetros. Quando eu saí, que eu passei pelo meu staff, ele disse, Paluca, nem você alcança o gringo e o pessoal de trás vem crescendo aí nas tuas costas. Eita. Aí me veio na cabeça 2014. Eu vou administrar. Vou administrar até o possível. Aí administrei a prova todinha. Eu botei na cabeça o seguinte, é um pódio, é um Ironman, é uma vaga para Kona, e o sofrimento é menor se eu administrar. Aí foi isso que fiz. Fiz 12 horas e 26. Cruzei a linha lá, sossegado, tranquilo. Fui para a área de descanso. Fiquei lá, tomei meu suco, minha sopinha. Fantástico lá o espaço. E tinha uma recepcionista com um tablet na mão. Sim. Eu fui lá, conversei com ela. Ela me emprestou o tablet. Eu abri o tracker. E estava lá, meu nome, em segundo, oficialmente. Comemorei sozinho ali, fiquei na minha, fiz check-out. Feliz da vida. Feliz. Feliz da vida, fiz check-out, voltei para o hotel. Cheguei no hotel, joguei a sacola lá, fui para o computador. Vamos fazer aqui a viagem e tudo. O negócio era ir para o computador. E o que mais me deu combustível, Pedro, foram as mensagens que eu recebi. Minha irmã acompanhou o triatlo aqui, imprimiu tudo, guardou tudo, mandou as mensagens. E as mensagens tinham uma quantidade gigantesca que dizia a mesma coisa. Parabéns pela vaga. Pena que você não vai porque os custos são altos. Oxente. Eu já tinha tudo planejado. Não? E isso me fortaleceu ainda mais. Nessa mesma noite, o Dr. Renato Max, que é meu amigo há algum tempo, meu colaborador, estava de plantão no Hospital Wilson Rosado, em Mossoró. E ele passou uma mensagem. Não abre mão da vaga, Paluca. Eu quero ir para quando assistir a prova e nós vamos juntos. Ele já morou nos Estados Unidos. E assim eu fiz, Pedro. Tentei voltar para acompanhar o final da prova, que eu tinha prometido a Clebão que eu ia ver a chegada dele. Ele fez quase 17 horas, eu fiz 12. Mas faltou energia e eu preferi ficar no hotel, acompanhei pelo tracker. Fiquei no hotel na segunda-feira, festa de premiação, no Marina Park Hotel, 21 de novembro de 2016. Fui para a solenidade de premiação, recebi meu troféu. Que é esse aqui? Esse troféu aqui. Mostra aí para a galera. Esse troféu aqui de vice-campeão do Ironman Brasil Fortaleza na categoria 55, 59 anos. Bichão aí. É importante. Oh. Aí recebi o troféu e surgiu a conversa lá que eu iria abrir mão da vaga. Por quê? Eu iria abrir mão da vaga. Certamente o pessoal achava que eu ia abrir mão da vaga porque não teria condição financeira de ir ao evento. Sabe de nada. Uma pessoa da organização lá, um conhecido da organização, me chamou ao lado do palco, assim, disse, Paluca, estou sabendo que você está querendo desistir da vaga. Eu disse, ainda está em análise minha ida. Aí ele disse, está vendo esse auditório cheio de gente aí, bronzeada, esses estrangeiros? Esses caras não vêm para cá gastar dinheiro nem tomar sol, não. Esses caras vêm para cá para que um atleta como você ganhe uma vaga
abra a mão e ele vai no teu lugar. Sim. Poxa, é seu sonho, era o sonho de sua esposa. Analise direitinho. Aí eu disse, eu vou aceitar a vaga. Aí ele me disse, sua categoria vai ser a 4ª a ser chamada. Quando chamar, você vai subir o palanque, vão dizer seu currículo, você vai receber essa medalha comemorativa. Sim. Essa medalha comemorativa da World Triathlon Corporation, vai receber um colar havaiano, vai descer pelo lado oposto do palanque, vai receber os cumprimentos do padrinho da prova, que era o triatleta Tiago Vinal. Sim. E dali você já segue para o escritório da World Triathlon Corporation e já morre com a inscrição. Sim. Aí fui lá, fiz isso, cumpri todos os trâmites legais e voltei para Natal e comecei a preparação para ir para o Havaí. Misericórdia. Meu, isso tem filme disso? Onde é que a gente assiste esse filme aí, dessa história? Mas, rapaz, que coisa massa. E quando você... Garanto, quando tu fez isso tudo, qual foi a sensação? Assinou, passou o cheque, eu vou. Qual foi a sensação? Você com você. A World Triathlon Corporation é o seguinte, ela só recebe inscrição em cartão de crédito internacional parcela única. Eu paguei $1.199 da inscrição, mais $100 do day use. Sim. Da filiação da USAT, a Federação Americana, para ter um direito ao seguro no dia da prova. Eu sempre administrei muito bem minhas finanças e fiz isso sem problema. Quando eu voltei para Natal, o doutor Renato disse, vamos planejar a viagem. A gente planejou a viagem, compramos as passagens com 11 meses de antecedência, locamos um belo apartamento pelo Airbnb, num condomínio a meia milha do Pier de Kona, onde tudo acontece, e iniciei o treinamento. Muito bem, recebi uma proposta que eu nem esperava. Sim. E aceitei por gratidão. Meu treinamento eu fiz todo só, Pedro, todo só. Para ir para Kona? Para Fortaleza e para Kona eu comecei só. Sim. Um belo dia, eu vinha chegando no meu carro, lá na Rota do Sol, eu encontro com Cid Barbosa. Cid falou, quem vai te acompanhar nos treinamentos para Kona? Eu disse, Cid, eu vou fazer o treinamento que eu fiz para Fortaleza, só vou dar ênfase à corrida, porque a corrida em Kona é muito dura, e vai ser na corrida que eu vou buscar uma classificação de respeito. Aí ele disse, Paluca, quando eu iniciei no esporte, você me ajudou, me orientou, você era a única referência que eu tinha. Você me empresta a sua agenda, que ele sabe que eu anoto tudo, você me empresta a sua agenda que eu vou te acompanhar nos treinamentos. Maravilha. Desse jeito. Eu e ele conversando escorado nas bicicletas. Eu disse a ele, Cid, é o seguinte, eu fico agradecido, eu não posso aceitar um convite seu, porque eu não tenho condição de pagar seus honorários, essas coisas. Ele disse, não, você não vai ter despesa nenhuma comigo. Você vai entrar nesse aplicativo aqui, do Treinos, colocar tudo e eu vou começar a te mandar a planilha. E você, quando essa planilha chegar em você, você não se assuste. Eu sei que você faz muito volume, sim, porque meu treino era baseado em volume e em tempo, não em distância. Sim. Eu nunca saí de casa para pedalar 100 km, saí para pedalar 3 horas e 20. Sim. Num dia bom, 3 horas, que dá 33 de média. Aí assim eu fiz. Mandei tudo para a Cid e na semana seguinte já começou a chegar pela internet as planilhas. Segui à risca um mês. Fui para Maceió, fiz o 70.3. Maravilhosa a prova. Voando. Fui o único brasileiro a subir no pódio na minha categoria. Fui terceiro e quase ganhei a prova. Voltei de Maceió. Esse aqui eu... Não, de Maceió eu não trouxe. Esse aqui é do Challenge. Sim. Foi a passagem. Sim. Aí voltei de Maceió animado. Chegou aqui, o doutor Renato disse, Paluca, você vai utilizar uma bicicleta minha em Kona. Só que era uma bicicleta cara, eu fiquei com medo de utilizar a bicicleta por muito tempo. Eu pego essa bicicleta tal dia com o senhor. Comecei a treinar. No meu primeiro treino longo, sob o comando de Cid, era 6 horas ou 180 quilômetros. Eu tentei conseguir uma companhia para ir para a BR, não consegui. Meu sobrinho que ia dirigir meu carro disse que não podia ir de última hora e eu resolvi fazer os 180 quilômetros.
Aqui na Rota do Sol, por aqui. Foi minha felicidade, Pedro. Porque quando chegou no quilômetro 77, minha bicicleta quebrou o garfo. Misericórdia. A 10 por hora. Se eu viesse veloz, tinha ralado, eu não tinha quebrado nada. Eu bati com a palma da mão no chão, tive uma luxação de acrômio. Ali eu vi que minha prova de Kona tinha acabado. Faltava 62 dias. Estava eu, Reginaldo e Serginho Abreu. O doutor Renato estava com a gente, tinha acabado de sair que ele ia tirar plantão. Os meninos foram atrás do doutor Renato, o doutor Renato voltou. Apanhamos bicicleta lá com o garfo quebrado, tudo. Hospital. Cheguei no hospital, na casa de saúde de São Lucas, o médico disse, cirúrgico. Ixi, Maria. E eu, ora eu achava que dava para ir para Kona, ora achava que não dava. Aí, eu estava no hospital. Sofri um acidente no sábado pela manhã, internei no sábado à tarde e fiz a cirurgia na segunda pela manhã. Fiquei mais um dia internado, voltei, não para o meu apartamento, voltei para a casa de minha irmã Graça Fernandes, que é quem sempre me acolheu, ela e meu cunhado Luiz Américo. E na casa de Graça tinha uma estrutura boa, porque tem piscina. Eu coloquei a bicicleta no rolo, tinha uma esteira. Eu comecei a alimentar a esperança de competir em Kona. Me mexia todos os dias, mas a lesão era séria. E quando faltava 45 dias para o evento, eu fui retirar os fios de Kirchner que tinha no meu ombro. Não foi possível retirar. E foi ali que morreu minha esperança de competir em Kona. Pensei em desistir, mas eu lembrei que o doutor Renato tinha feito um sacrifício de escala no trabalho dele, lá em Mossoró, algumas coisas. Sim. E depois, com o tempo que eu pensei em desistir, eu mudei de ideia. Vamos para Kona, vamos para Kona. Na data marcada, nós embarcamos, gastamos quase 60 horas daqui lá. Kona é um lugar fantástico. Você chega lá, parece até que conhece. A ilha é grande, tem 185 mil habitantes. Kona é um local pequeno, tem em torno de 20 mil pessoas. Sim. E quando nós chegamos lá, não tinha vestígio nenhum da prova. Nós chegamos com dias de antecedência. Sim. Poucos dias depois, a ilha começou a ferver, se transformar literalmente, Pedro. Se transformou de uma forma tal, virou aquela Babel. Nós ficamos lá e eu participava de tudo. Eu nadava cachorrinho, tomava banho de mar todos os dias, corria, fui para o pier todos os dias, fiz retirada de material, que eu tinha direito a tudo, eu consultei a organização, pude retirar meu kit, sabe? E fiquei lá para assistir. Assisti treinamento dos atletas, fui na Casa Brasil, ganhei brindes e fiquei vivendo aquilo ali. No dia da prova, no sábado, às 14 horas, eu fui acompanhar o check-in dos atletas profissionais e principalmente de Cid Barbosa, Mariano Rata, que é um atleta que foi atleta de elite, que eu conheço há bastante tempo, e de Reinaldo Colucci, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração por ele. Marcelino, do Ceará, também é um cara muito bacana, é um cara que já foi 5 vezes em Kona. Fabrício Bossato, de Alagoas, e Fabiano Paes, também de Alagoas. E mais Edla, do Ceará. São os atletas da região que a gente se uniu de uma forma tal que fortaleceu o esporte na nossa região. Acompanhei o check-in, tudo bonitinho. Na sexta. No sábado, 3 horas da manhã, eu estava no pier. Procurei uma posição boa para assistir a natação. Quando a natação saiu, eu fui para uma via de acesso por onde passava os ciclistas 2 vezes e fiquei o dia todo acompanhando a prova. Sabia o número dos atletas, acompanhava alguma coisa pelo tracker e ficamos lá. Almoçamos lá, lanchamos lá e ficamos até 20 horas lá, acompanhando a chegada de todos os atletas. Infelizmente, Cid teve um problema e não completou a prova. Mas ele estava numa forma espetacular, era cotado até para ser o primeiro amador. Mas ele vai voltar lá e vai colher um grande resultado para o Rio Grande do Norte. Com certeza. Aí fiquei lá, assisti tudo isso e voltei de Kona, Pedro, com uma coisa em mente.
aquilo ali não seria a minha última vez. Eu calculei que em 2, 3 anos eu iria mudar de faixa etária, ia voltar em Kona, ia voltar para brigar pelo um pódio. Lá é muito duro, lá não é uma prova para você fazer recorde pessoal, lá é uma prova para você fazer classificação, tal qual Fortaleza. Sim. E eu vi que isso seria possível. E eu voltei para o Brasil com isso em mente, que quando eu completasse 60 anos, eu completava 60 anos de idade, 40 de trabalho e 45 de atleta em 21. E eu sabia que em 1 ou 2 tentativas eu ia conquistar uma vaga para voltar para Kona. Eu decidi que queria fazer a prova de Portugal, em Cascais, e comecei a alimentar essa esperança. Comecei o treinamento. 19 eu participei só do Cabo da Peste. 2020 chegou a pandemia, ninguém fez nada, mas eu treinei bastante. Tanto treinei em casa como treinei em vias desertas. Lá na estrada do Jiqui, corri bastante para lá. Sim. Pedalei em casa, no rolo. E fiquei com conhecimento. Poxa, vou voltar para a Kona, vou voltar para a Kona, vou voltar para a Kona. Até as economias eu fiz. Sim. Só que, quando chegou 21, eu já comecei a dar sinal de fraqueza. Minha saúde começou a falhar. Você sentiu isso o quê? Nos treinos ou no dia a dia? Nos treinos e no dia a dia. Eu trabalho de vigilante, Pedro, há muitos anos. E eu já não estava suportando mais. Aí, 21, eu participei do Cabo da Peste. Vou para o Cabo da Peste? Vou ou não vou? Vou. Juntou um grupo grande aqui, eu me animei. Fui de avião, cheguei com antecedência, fiquei num bom hotel e fui para a prova. Eu saí da Lagoa do Bonana, onde foi feita a natação, 16 minutos pior do que o programado. E mal, muito mal. Sem energia. Sem energia nenhuma. Os meninos do Rio Grande do Norte, tudo lá para frente, animado. Quando eu cheguei para fazer a T1, praticamente só tinha minha bicicleta. Vou fazer um ciclismo forte. No ano anterior, eu tinha feito 37 de média. Eu digo, eu vou fazer uma média alta, recupero as distâncias no meu age group e administro na corrida, que é dura. Peguei a bicicleta, quando eu saí da Lagoa do Banana em direção à via estruturante, comecei a sentir. Quando eu completei a primeira volta de 45 quilômetros, eu estava no meu limite do limite e minha média era 20,1. A minha sorte é que era perto do zero da competição. Eu retirei o chip, comuniquei a organização da minha desistência, voltei para o hotel, dei um tempo lá, senti dores nas costas, achei que poderia ser problema renal, que eu já tinha tido antes. E passei o resto do dia em Fortaleza, acompanhei os meninos daqui que estavam na prova full, eu estava inscrito no meio, acompanhei o Neto Xavier, que chegou lá na frente, Siqueirinha fez uma prova muito boa, fez pódio na elite, e Marcelinho, um menino do Becum. Acompanhei todo mundo, voltei para o hotel, vim para casa, achando que era problema renal. Estava de férias, cheguei aqui do aeroporto, joguei a bolsa no canto, peguei outra, fui para João Pessoa, ficar com minha família. Fiquei em João Pessoa, voltei para Natal, bonzinho. Comecei a treinar e não rendia. Chegou 22, eu digo, agora eu vou começar uma temporada boa. Vou fazer pódio num Ironman desse aí, vou ganhar minha vaga para a Kona. Comecei a treinar, comecei a fraquejar, comecei a treinar, comecei a fraquejar. Isso, eu fiz exame de laboratório, fiz raio-x de tórax, não tinha nada, mas não fiz nada na parte cardiológica. Sim. Quando chegou junho, teve um dia que eu estabeleci que ia nadar 1 hora ou 3 quilômetros e ia correr 25 quilômetros ou 2 horas. Fui para a praia, cheguei na praia, só para a minha praia. Estacionei meu carro lá pertinho, peguei o óculos, a touca, fui nadar. Quando 8 minutos de natação, eu comecei a ser retirado da tomada. Você estava com alguém? Nadando sozinho. Tirei o óculos, continuei vendo estrelinha, tirei a touca, saí do mar. Passei na ducha, me molhei, fui para o carro, tomei um gel, fiquei por ali. Já que eu não nadei, vou correr meus 25 quilômetros. Botei o tênis,
liguei o GPS, saí para correr. Corri 42 segundos. 42 segundos. Corri 60, 70 metros do carro. Senti mal-estar generalizado. Voltei para o carro, dei um tempo por ali, fui para casa. Passei 3 dias sem treinar. Decidi treinar. Peguei a bicicleta, fui para a Rota do Sol, dei uma volta, me sentindo muito mal. Encontro o Cecílio no meio do caminho, empurrando a bicicleta com o pneu furado. Cecílio, deixa eu te ajudar a tocar a câmara. Cecílio, não, eu tenho que ir até em casa caminhando, que é para aprender a não sair sem material. Cecílio saiu caminhando e eu saí pedalando bem lentinho ao lado dele. Quando chegou na barreira do inferno, encontrei com Yara Monte, ia fazer uma prova de ciclismo, me disse, Paluca, me dê umas orientações aqui, que eu soube que você corre bem ao contrarrelógio. Eu saí pedalando com Yara na ciclovia, Pedro, da barreira do inferno para Alphaville. Quando eu cheguei em Alphaville, que a gente entrou em Alphaville, a minha bicicleta deitou. Sim. Chão. Eu achei que tinha batido em alguma coisa, mas não bati, e ali eu tive um apagão. Fiquei lá em torno de 1 hora, Yara ficou comigo, deu toda a assistência, e voltamos para casa pedalando. Eu vim com Yara até Ponta Negra, ela seguiu para a casa dela, eu segui para o meu apartamento. Cheguei em casa, eu não consegui nem botar a bicicleta para cima, porque eu moro no 2º piso. Sim. Eu deixei a bicicleta no estacionamento do condomínio, subi, peguei meus documentos, fui para o meu local de trabalho, peguei uma requisição com um companheiro de trabalho, e lá do meu trabalho eu já fui para uma clínica particular. Fiz um eletrocardiograma, normal. Quando o médico fez o eco, apareceu uma lesão cardíaca gigante. E agora? Agora vamos lutar. De imediato remeti isso para o doutor Renato. O doutor Renato estava num congresso no Rio. Estou chegando em 2 dias aí e vá ao meu encontro no UOL. Eu fui no UOL e quando chegou lá foi confirmado tudo isso. Em 2022, junho. E aí eu tive que parar com todas as minhas atividades esportivas, profissionais, e começar a luta pelo meu tratamento. A luta passou a ser outra. Sim. Pela vida. E a alteração era o quê no coração? Era o bombeamento? Era a frequência? Pedro, como eu te disse anteriormente, eu nasci no sertão da Paraíba, eu nasci em Catolé do Rocha. Sim. E morei lá por 10 anos. E contraí doença de Chagas. Em 82, eu fiz uma doação de sangue para um tio que sofreu um acidente e apareceu. Eu fui levado ao Hospital Giseuda Trigueiro, foi confirmada a Chagas. Não foi necessário fazer biópsia de fígado, porque eu nunca bebi. E o coração, eu fiz vários exames, estava intacto, porque eu já praticava esporte, e a única coisa que eu tinha era estreitamento de esôfago. Tinha e tenho até hoje. E isso era controlado. E eu perguntei ao meu cardiologista se seria viável eu encerrar minha carreira de atleta. Ele disse, você pode até encerrar sua carreira de atleta, mas de esportista não, que você vai ter que continuar fazendo atividade que tu vai fazer bem. Eu digo, já que eu vou fazer atividade, eu vou continuar no esporte. Sim. Aí continuei treinando, competindo, evoluí como atleta. E em 2016, 2017, eu fiz um ecocardiograma. E não tinha nada. Não tinha nada. E a doença se manifestou forte de 2021 para 2022. E hoje, Pedro, eu estou usando um cardiodesfibrilador implantado no meu peito. Passei 387 dias, 0 de atividade física. Fui acolhido pela Ictus Cardiologia. Fiz minha recuperação indoor. Sim. E até competir, eu já competi. Que foi? Essa medalha aqui. Essa medalha aqui. Significa o quê para você, ela? Pedro, a sensação de conquistar essa medalha é a sensação de ter conquistado essa primeira aqui. Um ciclo, né? Um ciclo. Dessa medalha aqui, pessoal, para essa aqui, tem 47 anos e 30 dias.
E aqui foi o começar de novo. E a história desse duatlo foi o seguinte. Fazia um mês que eu estava treinando, fazendo minha recuperação física na Ictus. Doutor Renato, eu tenho uma proposta para te fazer. E aí? Vamos fazer o duatlo. Bora. Poxa. Vamos fazer o duatlo. Ele disse, você vai utilizar uma bicicleta assistida. Inclusive, gostaria de deixar um agradecimento a Lefits, a Specialized, a Thiago Soares, que me cederam uma bicicleta muito boa. Sim. Eu coloquei essa bicicleta na medida da minha bicicleta de competição. Fui para Alphaville, treinamos 2 semanas e eu fui para o duatlo. Fazer o duatlo com o Dr. Renato ao lado. A primeira corrida, corri, caminhei, corri. O ciclismo, a bicicleta era assistida, mas eu não usei o modo mais forte, que é o turbo, eu usei Sport. E pedalamos direitinho. Fiz 32 de média, com auxílio do turbo lá, da bateria, mas sem desgaste nenhum. E a segunda corrida, o pulso estava baixo, era apenas 1.500 metros, eu fiz sossegado. Caminhamos 100, corremos 400, caminhamos 100, corremos 400, e eu fiz a prova. E ali se viu que eu tinha uma boa capacidade de recuperação e que no futuro, quem sabe, eu possa até voltar a competir em alto nível. Com certeza, que é o que a gente quer. Vamos cuidando disso aí direitinho, indo aos poucos, porque desde o início aí eu percebi que você é um cara focado. Sim, tem foco, que ter foco. Quando foca em alguma coisa é aquilo, não tem muitas distrações. E você é um apaixonado pelo esporte, Eu sou apaixonado pelo esporte. Eu adotei como estilo de vida e quero levar o mais adiante possível. Com certeza. Eu gosto tanto do esporte, minha esposa dizia para mim, poxa, você torce pelos adversários? Torço sim. Sou um torcedor ferrenho dos atletas do Rio Grande do Norte. Eu conheço a história de todos. Vou fazer 63 anos, eu pratico esporte desde 15 e acompanho a trajetória desses atletas. E quero, Pedro, ter o prazer de ver muitos atletas do Rio Grande do Norte aqui brilhar. Pessoal que sonha ir para a Kona, a gente vai conseguir muitas vagas nos próximos anos. Nossa safra de triatleta é muito boa. E eu tenho uma ponta de esperança de voltar a fazer uma prova longa. Eu tinha uma capacidade de ejeção de 28%. Ontem eu estive com o meu médico, refiz eco e eu já estou em 38%. Já faço treino de 50 quilômetros. Sábado passado eu andei 2 horas. Já estou utilizando a minha bicicleta de competição. Já passo por algumas subidas. Tudo acompanhado do Dr. Renato e tudo controlado. Eu tive que reaprender a treinar. Com certeza, não. Muito massa. E com certeza você vai voltar. Pelo pouco que a gente conversou aqui, você vai conseguir voltar essas provas mais longas e em performance. Eu quero voltar, Pedro, mas se não for possível, também não vai ter problema. Eu sou resignado quanto a isso. Eu também... Minha esposa dizia que eu era muito bom torcendo. E eu vou torcer pelos meus amigos. Eu fui no Oxe. Muito bacana. Fui lá no duatlo que eu participei. E nos próximos dias eu estou indo a Maceió vai acompanhar nossos atletas. Verdade. Vou para Paraíba visitar uns sobrinhos que nasceram. Vou viajar com o Roberto Senna, que é um triatleta paraibano, que é pódio em Kona. Vou viajar com ele, com a família dele. Vou me encontrar com a doutora Rosiane Bolonese, uma amiga que eu fiz através do triatlo, que é do Paraná, que vem para participar da prova. E vou para lá para torcer por esse povo todo. O pessoal já disse, liga o tracker e vai orientando a gente. E eu vou para lá, vou encontrar com Milena, que foi quem me inspirou, de Campina Grande, ela vai com a equipe dela. Vou me encontrar com meus amigos, o professor Bossato, de Alagoas, que foi meu companheiro de Kona, e a gente torce um pelo outro. Vou retirar meu kit, que minha inscrição está ativa, eu não consegui devolução. Olha aí. E vou participar de tudo que for possível lá em Maceió. E quem sabe no futuro eu não volte para competir.
Massa demais. A gente tá chegando aqui no final do nosso episódio. Muita coisa massa que você falou, contribuiu. Valeu a pena esperar até dar certo. Mas eu gosto de fazer essa pergunta. Se você pudesse dar um conselho, você com a mentalidade de hoje, pro Paluca lá do começo, qual conselho você daria? Aquele lá que começou no triatlo, qual conselho você daria? Insista, porque vale a pena. O esporte, Pedro, é maravilhoso. Te dá oportunidade, te mostra que você é capaz e te direciona, te leva numa direção que você desvirtua dali e foge se quiser. Sabe? Sim. É muito bom praticar esporte, independente do nível que você tenha. Hoje é maravilhoso. Tem faixas etárias, tem competições em todas as distâncias. Hoje, o resultado para muita gente não importa. Eu vou participar dos 5 quilômetros da meia do sol. Eu fui acostumado a correr forte, ganhar medalha, subir em pódio. Eu tenho certeza que eu não vou subir mais em pódio. Eu tenho certeza que eu não vou ganhar um troféu de campeão. Mas eu vou lá e vou me sentir campeão como aquele cara que está lá na frente, sabe? O conselho que eu daria para o Paluca de hoje é que insista. Porque eu tenho certeza que eu estou em boas condições hoje, vencendo a doença de Chagas com 62 anos, porque a prática esportiva me fortaleceu e me trouxe ao ponto que eu estou hoje. Com certeza. O esporte está lhe ajudando e já ajudou muito e vai continuar ajudando. Quer mandar um alô para alguém? Não precisa citar nomes, mas se quiser dizer os nomes, tudo bem. Quer mandar um abraço para alguém, pessoal do Pinhum Vale lá, galera que assiste a gente? Poxa, eu quero deixar minhas saudações a todos, para não citar nomes. Que a gente acaba esquecendo, não quero ser injusto. Exato. Poxa, minha família do triatlo, sabe? Meus companheiros de trabalho que facilitaram a minha vida algumas vezes. Meus amigos do bairro onde eu moro, no Conjunto Pirangi, sabe? E minha gratidão a todos que colaboraram de forma direta ou indireta comigo. Para não deixar de citar nomes, desde que eu conheci até hoje, quem nunca me largou e me deu toda a assistência, Dr. Renato Max, que cuidou de minha esposa e agora está cuidando de mim, é meu companheiro de treino, é meu médico e, através de sua empresa e de seu corpo de médicos auxiliares, tem me conduzido à vida boa que eu estou tendo hoje e minha provável volta ao esporte competitivo. Perfeito. Não, isso aí, tudo que a gente colhe é sensacional. As amizades, as ajudas, a família, o grupo, toda essa atmosfera que existe é bom demais. Gostou, Paluca? Pô, Pedro, obrigado pela oportunidade, honrado em estar com você. Não atendi seu convite antes, Entendo. Porque as condições não eram favoráveis. E, como eu te disse, eu só vou conversar com você se eu puder acrescentar alguma coisa, contar alguma coisa de positivo e que sirva de espelho para outras pessoas. Muito bom, continue com o seu trabalho. Você está dando uma visibilidade que ninguém dava antes. Exato. O maior objetivo é esse. Pois está sendo alcançado com louvor. Com certeza. Valorizar o nosso esporte e os atletas que muitas vezes passa despercebido. Então, a sua história está gravada aqui. Tá. Muita gente vai tirar muitas lições, porque é isso que você passou. Cara que sabe tudo direitinho, sabe dizer o tempo das coisas, onde foi, quem foi. Isso aí é importante demais e garanto que esse episódio vai ajudar muita gente. Com certeza. Beleza, Paluca? Beleza, Pedro. E é isso aí, galera. Chegando aqui no final de mais um episódio. Esse episódio sensacional aqui com o Paluca. Curte esse episódio, se inscreve no canal, compartilha aí. Paluca vai mandar para todo mundo também, da família, os amigos. E esse foi mais um episódio do Bora Agir Podcast. Eu sou Pedro Cardoso e a gente se vê nos próximos episódios. Valeu!